Imagina que você entra agora no seu site da exchange de Bitcoin que você tem ou na sua corretora de Bitcoin e vê que a corretora foi hackeada e que seu saldo está completamente zerado. Ou você entra na sua carteira, seja no seu computador, no seu celular, e você vê que seu saldo foi completamente roubado, está zerado. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas que têm Bitcoin hoje, elas correm esse risco e nem sabem disso. Por conta disso, no vídeo de hoje eu separei 5 níveis de segurança de custódia de Bitcoin, começando desde um nível mais iniciante até um nível que tem maior nível de segurança para sua carteira de Bitcoin. Então, até o final do vídeo, você vai ver como que você pode migrar entre esses níveis de custódia de Bitcoin sem expor a tua carteira a um risco que é desnecessário. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. E, cara, falar sobre autocustódia é um dos temas de Bitcoin que, na minha opinião, deveria ser prioridade para as pessoas que começam a comprar Bitcoin. No mundo do Bitcoin tem uma frase famosa que diz que not your keys, not your coins. Se não são suas chaves, não são suas moedas. Só que as pessoas começam a se expor ao Bitcoin porque querem a valorização da moeda, porque enxergam valor na proposta da moeda, só que não entendem como custodiar essa moeda. Quais são os formatos que você tem para trabalhar com a propriedade real dessa moeda. E é por isso que a gente vai falar sobre esses 5 níveis aqui. É interessante te dizer, cara, que, pô, não é porque você tá no nível 1 que você é menos inteligente do que o cara que tá no nível 5, ou vice-versa. Às vezes é só uma questão de exposição ao mercado. É só uma questão de que você começou agora, você tá num nível. Você estudou um pouco mais, você tá em outro nível. Tem gente que começou comprando muito, tem muito Bitcoin, só que nunca estudou autocustódia e fica nos níveis mais baixos de nível de segurança, falando em autocustódia. E o primeiro nível dessa escadinha de nível de segurança em custódia de Bitcoin é aquela pessoa que deixa suas moedas na exchange ou no banco que ela compra essa moeda. O que acontece normalmente? Nós somos filhos de bull market. Normalmente, a maioria das pessoas que gostam de Bitcoin viram pela primeira vez o Bitcoin numa escalada de preço. Saiu matéria em tudo que é jornal, você viu de alguma forma, te ligou um alerta, você pesquisou, e aí você olha assim, acho que faz sentido para mim. Você vai procurar, às vezes, no banco que você já tem conta, ver se tem como comprar, ou você vai abrir uma conta numa exchange para comprar esse Bitcoin. Cara, eu tô falando de qualquer exchange aqui, Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin, Bybit, qualquer uma exchange. Aí a pessoa vai lá, compra o Bitcoin, fica comprando, mas deixa os Bitcoins ali. Então, tem benefícios nisso. Quais são os benefícios? Cara, é extremamente prático. Você executou o clique num botão no outro, pronto, você já vê lá os saldos em Bitcoin e tá tudo certo. Então, a responsabilidade fica completamente para a empresa. E aí que começam os riscos disso daí. Por quê? Porque você corre risco, por exemplo, da exchange ser hackeada, como aconteceu em diversas exchanges para trás. Aí, se você pesquisar 5 anos para trás, você vai ver diversos exemplos disso daí. E aí você tem seu saldo todo zerado por conta disso ou congelado. Você corre risco de mudanças regulatórias, dependendo do país que você vive ou de onde está sediada essa empresa que você comprou. A mudança regulatória pode impor limites ali para o que você pode fazer com o teu próprio dinheiro, tá? E isso é completamente diferente do que o Bitcoin oferece para você. Você corre risco, por exemplo, da empresa falir e sumir com teus saldos, como aconteceu numa exchange antiga lá do Canadá, que o cara morreu, teoricamente as palavras-chave estavam na cabeça dele, né? Então, esse primeiro nível, normalmente, é para quem? É para pessoa que é iniciante. Acabou de começar a comprar Bitcoin, tal, começou a comprar, começou a fazer um capital ali, mas só que ela não estudou um pouco mais de custódia para poder tirar as moedas e ter propriedade dessas moedas. Inclusive, nesse nível, você não é dono dos seus Bitcoins. Você tem exposição a saldos de Bitcoin, a crédito de Bitcoin, você pega uma valorização ali, mas você não tem suas chaves, então você não tem a propriedade das suas moedas ainda. Eu acredito que cerca de 70% a 75% das pessoas que têm Bitcoin hoje estão nesse nível 1 de nível de segurança de Bitcoin. E de onde você tirou esse número, Alexandre? Da minha cabeça, cara. Eu acredito assim, posso estar completamente errado. Me diz aqui nos comentários quantos por cento você acha das pessoas que estão nesse nível 1, tá? O nível 2 é quando uma pessoa já faz uma carteira de Bitcoin, só que ela faz uma carteira que tenha contato com a internet, seja por meio do celular, eu tô apontando para você porque eu gravo com o meu celular, ou por um computador. Então a pessoa baixa ali uma Electrum para o computador, baixa uma Blue Wallet para o celular, baixa ali alguma carteira e começa a fazer a custódia de Bitcoin dentro dessa carteira. Tira os saldos da exchange ou do banco que compra lá e envia para essa carteira. Cara, esse é um nível 2, esse é um nível muito bom. Acredito assim que 20% das pessoas que têm Bitcoin, 15 a 20% estão nesse nível e entendem como isso funciona, tá? Então, quais são os benefícios disso? A pessoa realmente é dona das suas chaves, então ela passa a ser dona daqueles Bitcoins de verdade, tá?
Normalmente são soluções simples e práticas de você ter custódia do teu Bitcoin. Você usa um aplicativo no celular que é extremamente intuitivo, você consegue enviar Bitcoins, pagar alguma coisa em Bitcoin ou ter a propriedade daquilo ali. E no celular e no computador também. Quais são os riscos disso daí? O risco é o seguinte, cara. Você não conseguir custodiar de forma correta as suas seed phrase, né? Então, as suas palavras ali, você perde as palavras, ou de repente você coloca essa carteira conectada com uma plataforma de DeFi para você capitalizar alguma coisa, só que você cai num link que é malicioso e aí entra um vírus no teu computador ou no teu celular e aí faz transferência para outra carteira. Cara, eu tô falando essas coisas, eu não tô tirando da minha cabeça não, isso é com o que eu vi ao longo dos anos que eu tô no mercado. Se você pesquisar, você vai ver que isso aí é mais comum do que tu imagina. Então, esse nível de custódia é muito bom, só que é interessante você colocar um saldo ali que não seja um saldo tão relevante, né? Ele seja maior do que no nível 1, só que não seja um saldo que você quer guardar para a eternidade, daqui para 10 anos, por exemplo, numa carteira hot. Porque enquanto ela tiver ou teve contato com a internet, ela tem um risco maior, porque contato com a internet significa que pode ter um vírus, pode ter uma pessoa maliciosa por trás ali querendo mover os teus saldos em bitcoins. E se você estiver nesse nível 2 aqui, cara, você está à frente de muitas pessoas que compram Bitcoin. Pode ter certeza disso. Você está à frente de muitas pessoas que compram Bitcoin, tá? O terceiro nível é quando a gente compra uma carteira ou tem uma carteira no formato offline. Inclusive, deixa eu te fazer um lembrete aqui. Sobre esses dois primeiros níveis, se você, pô, Alexandre, eu não compro Bitcoin ainda, caí aqui de paraquedas, eu não sei como transferir para uma exchange, seja uma carteira hot, uma carteira cold. Cara, eu já gravei vídeos explicando isso, inclusive transferindo do Nubank para Blue Wallet, numa carteira hot. Né? Eu vou deixar esses links aqui na descrição, depois você vai lá e dá uma olhada, porque já tem alguns conteúdos aqui no canal que eu explico melhor sobre esses itens, beleza? Então o terceiro nível é quando você tem uma cold wallet, que é uma carteira, mas só que ela nunca teve contato com a internet. Aí você pode comprar um dispositivo dedicado para isso, tem vários formatos de solução, né? Mas tem carteiras dedicadas, como Ledger, Treasure, e outras que vão lançar e outras que são famosas no mercado também. Tem essa solução em chapas de aço, inclusive essa chapinha aqui, essa carteira eu criei com vocês aqui no canal. Tem um vídeo explicando como que preenche, como que faz. Tem vários formatos para você solucionar isso daí. Qual é o bom de você chegar nesse nível 3? Cara, nesse nível aqui, você é dono das suas chaves completamente. Tanto as suas chaves privadas quanto as suas seeds estão completamente fora da internet. Isso te dá um nível de segurança a mais, tá? Você passa a assinar transações sem necessariamente passar as suas informações especiais da carteira pela internet, então isso adiciona segurança para você também, tá? E você meio que se torna um banco de verdade. Desse formato aqui, você não tem risco de uma pessoa congelar os seus saldos, por exemplo, como acontece no formato número 1, né? E quais são os riscos envolvidos em você ter essa custódia aqui? Cara, o risco humano nessa etapa aqui pode custear, assim, o teu patrimônio inteiro, tá? Seja um erro de gravação, por exemplo, você errou um ponto que você tinha que colocar aqui, seja porque aconteceu alguma tragédia, você anotou as palavras no papel e guardou numa caixinha lá no teu guarda-roupa. E aí aconteceu um incêndio no teu prédio, aconteceu uma enchente. Pô, Alexandre, tu só fala cenário catastrófico. Cara, mas isso acontece. E acontece de verdade. As pessoas perdem saldo dessa forma. Alguém derruba água no papel lá que você tinha anotado, já era, perdeu as informações. Então, você tem que gravar essas informações em vários locais, em formatos diferentes para você, ainda que você perca, se eu pegar isso aqui e jogar no fundo do oceano, eu consigo recuperar, porque essas informações aqui eu tenho salvo em outro local. Entendeu o que eu quero dizer para você? Além disso, os dispositivos hardware, que é tipo os pendrives, que não são pendrives, são carteiras dedicadas, eles podem apresentar falhas ao longo do tempo. Imagina você guardando isso para 10, 15 anos para frente. Então pode apresentar falhas. Então esses são os riscos que você corre nesse nível 3, tá? E o que é interessante? Qual saldo é interessante você colocar nesse nível de custódia? Cara, saldos que você pense a longo prazo. Saldos que você pense, assim, movimentar pouco. E aí você joga no nível 3 de segurança. Nesse nível que eu comentei contigo aqui agora, eu acredito que 5% das pessoas que têm Bitcoin chegam nesse nível de entender exatamente como que faz um processo offline de custódia de Bitcoin, tá? Beleza, vamos lá. Quarto nível. Qual é o quarto nível? Você ter uma carteira offline mais uma passphrase. Putz, isso daqui é a elite, como diz lá o Casimiro, né? É a elite da elite, né? Inclusive, deixa eu te lembrar uma coisa. Se você começou a estudar Bitcoin,
entende mais ou menos, mas você ainda não está comprado nessa ideia, não confia nas pessoas que falam de Bitcoin, por exemplo, você não me conhece, não confia em mim, não tem problema, não tem problema. Você não precisa confiar em mim para entender isso daí. Eu vou deixar um livro aqui, uma imagenzinha do livro Padrão Bitcoin, aquele livro que está ali. O Padrão Bitcoin é um livro muito bom, cara. Muito bom que fala sobre o Bitcoin. Compra, dá uma lida se você quiser entender um pouco mais sobre isso daí. Eu vou deixar um link aqui na descrição que tem uma planilha. Tem vários livros que eu já li, alguns que eu recomendo, outros que não, mas eu deixo os links da Amazon lá, da oferta mais barata que tem na Amazon. Beleza? Dá uma olhada lá. Então, nesse quarto nível, que tem uma Cold Wallet mais uma passphrase, pô, você tá acima de 2, 3% da galera aí. O que é isso? Quando você cria uma carteira, seja ela hot ou cold, e você joga uma senha em cima dessa carteira, você cria novas chaves públicas e privadas. Então, por exemplo, essa minha carteira aqui, você tem acesso às palavras dessa carteira, só que você não tem acesso à senha. Então, se você acessar isso aqui, você consegue chegar a uma carteira válida. Mas você não consegue chegar na carteira que eu estou guardando porque tem que ter a passphrase em cima. Então, é um nível de segurança a mais. Então, se você associar uma custódia offline com uma passphrase, você está num nível de segurança muito elevado. E nesse ponto, os riscos que você corre são o quê? Cara, é uma coerção física, uma pessoa chegar na sua casa para te sequestrar e querer extrair essa senha da sua cabeça. É um negócio da pessoa roubar a tua seed e você não ter essa seed em outro local. A pessoa até não vai roubar o dinheiro que tem lá dentro, mas só que você não vai recuperar o dinheiro que você sabe por conta da passphrase, tá? O problema também é você esquecer a passphrase, caso você não anote em local nenhum. Tem um problema, tem um acidente, por exemplo, e não conseguir lembrar dessa passphrase, né? Então isso exige uma complexidade um pouco maior. Exige uma organização para você manter esse nível de segurança, tá? Eu estou olhando para cá porque eu anotei alguns pontos que eu não queria esquecer para falar contigo. Qual o perfil ideal? Qual o dinheiro que você deve colocar nisso daqui? Cara, numa custódia offline com passphrase, coloca um dinheiro que você quer usar daqui 10 anos, 15 anos. Um saldo que você vai colocar ali, e aí o Bitcoin, sei lá, triplicou de valor, você não vai pensar, pô, vou sacar um pouquinho daquele ali para realizar. Entendeu? E o quinto nível dessa nível de segurança em Bitcoin é um nível de você ter uma carteira multi-sig. O que significa isso? Cara, vê se você está inscrito nesse canal aqui. Muitas pessoas assistem, mais de 95% dos views que eu tenho, das 15 views que eu tenho, são pessoas que não são inscritas. Dá um like aqui embaixo, se inscreve se esse vídeo está te gerando valor, que isso ajuda muito a gente chegar a mais pessoas. Mas vamos lá, o que é esse nível 5 com uma carteira multi-sig? Uma carteira multi-sig é uma carteira que você coloca para várias pessoas assinarem na hora de você enviar dinheiro para algum local. Então você guarda as informações em diversos locais, em diversas propriedades, e aí você faz uma carteira, por exemplo, que tem 3 de 5 assinaturas. Então você guarda uma com você, uma com um amigo teu que é muito amigo, uma com tua mãe, teu pai, e aí na hora de movimentar o saldo, você sozinho, você não consegue movimentar esse saldo. Isso resolve vários problemas. Se alguém entrar na tua casa e quiser movimentar o teu saldo, não consegue, porque a carteira é multi-sig. Então tem que ser em vários locais e várias pessoas ao mesmo tempo validando essa transação, tá? Isso, inclusive, tem empresas que te ajudam a fazer essa multi-sig, tem empresas que pegam uma dessas multi-sigs e você custodia outras para você fazer a combinação de 3 ou 2 assinaturas para fazer a transferência disso daí. Cara, esse nível de segurança é um nível que exige uma configuração melhor, uma documentação melhor, um formato para você salvar essas informações de forma exata, dedicada ali, para você não ter erro nesse processo, tá? A ideia aqui é, cara, que ser menos de 1% da galera de Bitcoin tem carteira multi-sig, eu acredito. Menos de 1%, tá? Mas a ideia aqui é tu guardar dinheiro para gerações, cara. É um negócio para você passar para os teus filhos. É um negócio para você criar dinheiro para as gerações mesmo. Nesse nível aqui eu entendo que é um dos maiores níveis de segurança atualmente no momento que eu gravo esse vídeo. E eu quero te lembrar também que esse nível não é para iniciante. Não adianta você aí que comprou, sei lá, R$1.000 em Bitcoin agora. Ah, não, vou fazer uma carteira multi-sig que eu já quero ir para o nível... Não adianta, cara. Inclusive, a variação entre esses níveis não significa que você é melhor ou pior do que alguém que está no nível diferente. Inclusive, o teu patrimônio ele pode estar exposto em diversos níveis de segurança. Uma parte você deixa ali na corretora para comprar e vender e capitalizar um pouquinho. Um pedaço você deixa numa hot wallet
para você fazer alguma movimentação, outro pedaço você deixa numa cold wallet com uma passphrase, por exemplo. Então você tem vários níveis de segurança para objetivos diferentes, tá? Então é interessante você entender isso e como que faz, por isso eu vou deixar um vídeo linkado aqui para te ajudar nesse processo. E me diz aqui nos comentários em qual desses níveis você está agora no momento que você está assistindo esse vídeo. Me diz aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo.